Boa tarde, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. E peço aos irmãos que fechem seus olhos e curvem as suas cabeças para orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por continuar guardando as nossas vidas. Peço para que o Senhor, nesta tarde, abra as mentes e os corações dos meus irmãos. Que a lição desta tarde possa edificá-los como me edificou. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nesta tarde vamos dar continuidade à lição anterior sobre os pais capadócios. Na aula anterior, falamos um pouco sobre a Capadócia e as suas características. Falamos sobre as chaminés de fada e sobre as cidades subterrâneas. Hoje eu vou falar um pouco da vida e obra dos pais capadócios. Mas antes eu gostaria de comentar sobre o irmão de dois desses pais capadócios. Esse irmão chama-se Pedro, e eu vou falar agora sobre ele. Pedro de Sabaste. Ele era o irmão de Basílio e de Gregório de Nissa. Ele foi ordenado bispo por volta de 380 d.C., na sede Sebaste, na Armênia. Ele não escreveu nenhuma obra literária, mas deu apoio aos seus irmãos Basílio e Gregório na luta que eles travaram contra o arianismo. Ele morava, antes da eleição episcopal, em Anesse, perto da Neo-Cesareia. Sob o seu conselho, Gregório escreveu sua grande obra contra Eunômio, em defesa do livro homônimo de Basílio contra Eunômio. Também a seu pedido que Gregório escreveu o tratado sobre a obra dos 6 dias, também defendendo um tratado similar de Basílio contra as interpretações falsas e para completá-lo. Após a sua morte, Gregório de Nissa dedicou a sua obra de Opificio Hominis, a criação do homem, a Pedro. Não há informações detalhadas sobre as suas atividades como bispo, mas existem provas de que ele esteve presente no primeiro concílio de Constantinopla em 381. Agora eu vou falar sobre o pai capadócio Basílio de Cesareia. Ele também era conhecido como Basílio Magno. Nasceu em uma família com condições financeiras e profundamente cristã. Era o irmão mais velho de outro pai capadócio chamado Gregório de Nissa. Eles tinham uma irmã muito inteligente chamada Macrina, que viveu de 327 a 380 d.C. Ela participava de suas discussões teológicas e os influenciou fortemente. Basílio começou os seus estudos em sua terra natal, Cesareia, na Capadócia, e em Constantinopla, indo em 351 para Atenas. Veio a conhecer Gregório de Nazianzo, que se tornaria seu amigo. Ele voltou a Cesareia por volta de 356 e ensinou retórica com grande sucesso. Abandonou uma promissora carreira na educação e resolveu dedicar-se à vida religiosa. Após ser batizado, ele viveu por vários anos como um eremita. Veio a deixar o isolamento em 364 a pedido do seu bispo, Eusébio, que na época enfrentava muita oposição de arianos extremistas. Foi ordenado presbítero e passou a escrever livros contra Eunômio, o líder desse grupo. Depois que Eusébio morreu em 370, ele se tornou bispo de Cesareia, função que levou a envolver-se em controvérsias contra os arianos, com os pneumatômacos e os macedonianos, que negavam a divindade do Espírito Santo, e com o imperador Valente. Ele se destacou como líder monástico, administrador e teólogo. As suas obras teológicas tinham o objetivo de repreender os erros da época. As principais foram contra Eunômio e sobre o Espírito Santo. Rebatendo o ariano Eunômio, ele argumentou que não há contradição em dizer que o Filho é ao mesmo tempo gerado e eterno, ou dizer que ele é eternamente gerado. Refutando a acusação de triteísmo, afirmou e defendeu pela primeira vez a fórmula que resolveu em definitivo a controvérsia trinitária. No ser divino há uma só ousia, essência, substância, e 3 hipóstases, distinções pessoais. Sua personalidade e popularidade fizeram dele o mediador ideal entre o Oriente e o Ocidente. Através da sua influência conciliadora e do trabalho dos seus colegas, a confusão sobre a terminologia nicena foi resolvida. Ele deu mais atenção ao Espírito Santo que os teólogos anteriores, mostrando que a terceira pessoa da Trindade não é uma criatura, e sim
consubstancial com o Pai e o Filho. A defesa da divindade do Espírito Santo fica mais clara em suas cartas. Seus argumentos são moderados, evitando polêmicas. Chegou a alterar a antiga doxologia usada em Cesareia, que era: glória seja ao Pai por meio do Filho, juntamente com o, ao invés de simplesmente no Espírito Santo. Ele foi o primeiro teólogo a escrever um tratado inteiro sobre o Espírito Santo e por isso ficou conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Seu mérito foi introduzir definitivamente a terceira pessoa da Trindade na controvérsia ariana. Agora vamos falar sobre o segundo pai capadócio, Gregório de Nazianzo. Ele era amigo e colega de Basílio. Ele era filho de um bispo. Dotado de temperamento sensível, tinha predileção pela vida contemplativa e destacou-se como orador e poeta. Ficou conhecido na história como o teólogo. Ele foi patriarca de Constantinopla por um tempo e presidiu o Concílio de Constantinopla em 381. O melhor da sua produção teológica não está em tratados sistemáticos, mas em seus sermões, poemas e cartas, especialmente nos chamados discursos teológicos, um conjunto de cinco sermões que marcaram a plena elaboração do pensamento trinitário. Como Basílio, ele também refutou o ariano Eunômio, que afirmava que o filho é inteiramente diferente do pai, anomouios. Sua grande contribuição à doutrina trinitária foi a ênfase no relacionamento interno entre as três pessoas divinas. Argumentou que as únicas distinções que podem ser estabelecidas entre as três pessoas da Trindade são aquelas referentes à origem de cada uma. O Pai não é gerado, o Filho é gerado e o Espírito Santo é procedente. Daí falar-se na processão do Espírito. A abordagem capadócia à Trindade é uma defesa da unidade divina, no qual o ser divino é único e existe simultaneamente em três modos de existência. Segundo Alistair McGrath, uma das características mais claras dessa abordagem é a prioridade dada ao Pai, uma vez que o ser se distingue em três pessoas. Apesar de os escritores capadócios enfatizarem que não aceitam que o Filho e o Espírito são subordinados ao Pai, ainda assim declaram explicitamente que o Pai deve ser considerado a fonte ou a origem da Trindade. Assim, Gregório afirma que a pessoa única do Pai, da qual o Filho é gerado e o Espírito procede. E agora nós vamos ao último pai capadócio. Seu nome era Gregório de Nissa, que era irmão mais novo de Basílio Magno. Ele destacou-se como teólogo e expoente do misticismo. É considerado o mais brilhante dos capadócios, tendo feito melhor uso da filosofia grega, o neoplatonismo, que os seus colegas. Ele produziu escritos teológicos e exegéticos, assim como tratados sobre moralidade cristã e uma biografia de sua irmã Macrina. Ele foi fortemente influenciado por Orígenes. Suas obras exegéticas tratam especialmente do sentido místico ou espiritual das Escrituras, tendo sido um dos primeiros a se referir à cruz como o anzol que fisgou Satanás. Suas obras trinitárias são sobre a Santa Trindade, não três deuses para Ablábio e contra Eunômio, sendo essa última uma tentativa de continuar a obra de Basílio. Fez o discurso inaugural do Concílio de Constantinopla. À semelhança de Gregório de Nazianzo, afirmou que a única distinção possível das pessoas da Trindade deve basear-se em suas relações internas. Ao contrário de Atanásio, que relacionou a divindade do Filho com a salvação, o método teológico dos capadócios foi fazer uso de argumentos lógicos e bíblicos. Sua principal contribuição ao pensamento trinitário foi a refutação da acusação de triteísmo feita pelos adversários. Por exemplo, a diferença que existe entre três indivíduos humanos, como Pedro, Tiago e João, e as três pessoas da Trindade é que, embora cada conjunto partilhe de uma natureza comum, respectivamente humana e divina, os primeiros agem de modo distinto
e independente um do outro, ao passo que, em Deus, toda a atividade é uma só. Toda operação é comum às três pessoas da divindade. Isso foi uma forma dele explicar o seu pensamento trinitário. Então, esses foram os pais capadócios. Espero que essa aula seja produtiva para os irmãos e possa edificar o coração de cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém.